Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui hoje para vocês a amostragem casual estratificada no R. Tá? Vou apresentar a função ACE do pacote florestal. Bom, primeiramente a gente vai instalar o pacote florestal. Se você já tem ele instalado no R, a gente precisa carregá-lo com library. Tá? Então executa aí essa linha library florestal, carrega o pacote. E vamos dar uma olhadinha aqui na documentação da função. Para isso a gente digita um ponto de interrogação antes do nome da função ACE. E a gente consegue visualizar aqui a documentação dela. Então essa função calcula parâmetros amostrais para casual certificado e parâmetros fitossociológicos também. Tá? Você pode ver aqui na documentação que ela tem bastantes argumentos, várias opções. Depois vocês podem olhar com calma certinho. Então vamos rodar aqui um exemplo bem prático. Vou utilizar o conjunto de dados EST2, que faz parte do pacote florestal também, como exemplo, tá, desse conjunto de dados. Por isso eu estou chamando aqui com a função data. Se você quiser utilizar a sua planilha, você vai importar ela para o R por aqui. Tá? Então você clica aqui em From Text para importar um arquivo em CSV, por exemplo, ou TXT. Então vamos dar uma olhadinha como que é essa planilha EST2. A primeira coluna vai ser de extrato, a segunda parcelas, a terceira indivíduos, a quarta espécies, a quinta altura em metros, a sexta diâmetro em centímetros e a última volume. Beleza? Lembrando aqui que os extratos precisam ser numerais, tá? Não pode ser extrato A, extrato B. E aqui a coluna das parcelas, elas precisam ser contínuas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui quantos extratos a gente tem. 2 extratos. E a gente tem 3 parcelas em cada extrato. Tá? O extrato 1, 2, a parcela 1, 2 e 3 no extrato 1 e as parcelas 4, 5 e 6 no extrato 2. Então aqui as parcelas ela não recomeça no 1 quando vai para o próximo extrato. Ela continua aqui a numeração, beleza? E a numeração aqui dos indivíduos também confere aí se ela está contínua, né? De 1 até a última linha, até 116. Tem que bater aqui. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, vamos para a prática. Vou criar um objeto chamado inv e vou chamar aqui a função ACE. Dentro da função ACE, a gente vai inserir a nossa planilha EST2, que a gente acabou de ver. A gente precisa indicar a área das nossas parcelas, tá? A área de cada parcela em hectares. Vou colocar aqui 0.1. O argumento AJ vai ser a área de cada extrato. Então, eu vou utilizar as áreas concatenando aqui com a funçãozinha C. Então, o primeiro extrato vai ter 10 hectares, o segundo extrato vai ter 14 hectares. E eu coloco dessa forma aqui no argumento AJ, beleza? A função ela tem um padrão aqui, que ela vai considerar um nível de significância de 95%, tá? Nível de significância de 5%, aliás, a probabilidade de 95%, e um erro requerido de 10%, que é 0.1. Vamos alterar aqui como exemplo, né? O erro requerido a gente vai querer de 20%, então vou colocar 0.2 e o nível de significância de 10%, então eu vou colocar o P igual a 0.1. Beleza? Esses são os argumentos básicos, né? Tem outros, mas bora olhar esse daqui. Vou executar a função aqui em cima e aqui no console já gera o resultado da intensidade amostral. Então vamos ler aqui. A intensidade satisfaz o erro requerido de 20% para o nível de significância de 10%, portanto não é necessário amostrar mais parcelas. Tá? Então, caso você não atingisse a intensidade amostral, ia aparecer aqui, é necessário amostrar mais tantas parcelas. Aqui abaixo aparece o resultado de uma análise de variância. Então, há diferença significativa entre as médias dos extratos, entre as médias dos volumes dos extratos que ele se refere, tá? E mais abaixo um teste de Tukey indicando entre quais extratos há essa diferença. Como a gente só tem 2 extratos, a gente só tem uma linha aqui e indica que entre o extrato 1 e 2, o p-valor é menor do que 0.05, ou seja, menor do que 5%. Então, a gente considera que há diferença significativa entre o volume dos extratos. Então, é válida a nossa estratificação.
considerando a variável volume, tá? E gera automaticamente esse arquivo docx aqui, ó. Então, os resultados que a função gera são essa tabela aqui de parâmetros amostrais, que é o que interessa para a gente, né? A intensidade amostral aqui deu 3,8 parcelas, sendo que a gente amostrou 6. Nosso erro requerido foi de 20%, e o erro de amostragem relativo deu 15,9%. Vamos descer mais um pouco. Ele gerou aí um gráfico de distribuição diamétrica para cada extrato, para o extrato 1 e 2. Tá? Esse centro de classe diamétrica aqui embaixo a gente consegue alterar pelo argumento ampl. Tá? Você coloca lá, o padrão é 2, por isso que está variando aqui de 2 em 2. Se você colocar 5, vai variar de 5 em 5. Essa tabela aqui auxiliar, que mostra para a gente a alocação de parcelas por extrato. Então, para o extrato 1, está considerando aí 1,18 parcelas, né? A gente pode arredondar para 2 parcelas. Para o extrato 2, a gente pode arredondar para 3 parcelas. Isso considerando um método de alocação ótima, tá? O método de Neyman. Tem como você alterar lá na função para o método proporcional à área também. Então, a gente pode dar uma olhadinha aí nessa tabela. Essa tabela é de volume estratificado por espécie. Então, aí a gente tem o volume por parcela, volume por hectare e volume para área total, para cada espécie. A quantidade de indivíduos por espécie, indivíduos por hectare, indivíduos para área total. A tabela de parâmetros da fito. Então, a gente tem aí área basal, densidade absoluta, densidade relativa, dominância absoluta e relativa, as frequências absoluta e relativa, e o índice de valor de importância aí na ordem, tá? Por extrato. A primeira coluna aqui representa o extrato. Extrato 1 e 2. Esse gráfico aí de índice de valor de importância, tá? Separando aqui nas barras a frequência, a dominância, a densidade relativa. Tem um argumento que chama SP e VI. Então, por esse argumento, você consegue alterar a quantidade de espécies que aparecem aqui no eixo Y. Beleza? O padrão são 15 espécies. Mais do que isso, fica um pouco poluído o seu gráfico, mas você pode acrescentar se você quiser. Ele mostra que as espécies com maior IVI, tá? No gráfico. Aqui mais abaixo o gráfico da curva de acumulação de espécies. Essa curva aqui está quase uma reta, porque a gente só tem 3 parcelas, tá? Então, se você tiver 30, 60 parcelas, aquela curva vai aparecer aqui mais visivelmente. Beleza? Esse sombreamento aqui em volta da linha representa o intervalo de confiança a 95%, baseado no desvio padrão. Beleza? E aí foi utilizado o método Bootstrap, com 1000 permutações. Está descrito aqui na legenda das figuras. As figuras têm legendas, ó. Toda figura tem sai com uma legenda já. E por fim, uma tabela aí de volume individual, a tabela que você usou como entrada. Bom, quando você executa a função, aquele arquivo docx é gerado. Mas aonde? Na pasta de arquivos temporários. Para você saber aonde que está essa pasta no seu computador, você vai digitar em pedir, abre parêntese, fecha parêntese e executa. Vai aparecer aqui no console esse endereço, você copia, tá? Sem as aspas, copia esse endereço e você vai jogar esse endereço. Você pode jogar tanto aqui no seu navegador, quanto digitar, teclar aí no seu teclado Windows R. Tá? O Windows R vai abrir essa janelinha aqui de executar do Windows. Você cola ela aqui e dá um OK e vai abrir aquela pasta. Você não precisa ficar procurando. Beleza? Tá aqui. Toda vez que eu executo a função, é gerado um novo arquivo. Por isso que aqui na minha pasta tem vários, tá? Eu só vou procurar aqui qual foi o último. Eu vou colocar aqui classificar por data. Vou pegar aqui o último arquivo gerado. As imagens também são salvas nessa pasta, tá vendo? E aí você abre e vai estar aqui o documento que eu já mostrei. Beleza? Para mais argumentos, vocês podem estar consultando aí a documentação da função
colocando um ponto de interrogação na frente, tá? Então você tem aí o argumento prot, que você pode acrescentar as espécies que são protegidas, né, imunes ao corte, no caso de inventários aí para supressão vegetal, né? Aqui no argumento prop, se você colocar igual a true, vai considerar o método de alocação proporcional à área, tá? Para alocar as parcelas por extrato. Esse Rn, se ele for igual a true, ele vai fazer um recálculo da sua intensidade amostral. Esse SPIVI é a quantidade de espécies que aparecem lá naquele gráfico que eu mostrei do gráfico de IVI, no eixo Y, tá? O padrão são 15 espécies. Se você alterar esse número aqui, ele altera a quantidade lá. Esse argumento 1, se você tiver um inventário de uma única espécie, por exemplo, um inventário de eucalipto, você tem que colocar esse argumento igual a true, beleza? Então, 1 igual a true. Ele não vai calcular os parâmetros fitossociológicos, claro, porque você só vai ter uma espécie, e esse argumento precisa ser true, beleza? Esse argumento PT, se ele for igual a false, o idioma dos seus gráficos e tabelas vai ser em inglês. Então, como ele está aqui PT igual a true, vai ser em português, que é o padrão da função. Esse argumento save, ele salva, tá, na pasta de arquivos temporários. Se for igual a false, ele não vai salvar. Mas o padrão da função é true, você não precisa colocar, beleza? Então aqui em usage, na documentação da função, é o que é padrão, tá? E aqui tem a descrição de cada argumento e o que a função nos retorna, a referência que eu usei aqui do Pélico Neto, do livro dele, e alguns exemplos de aplicação, beleza? Era isso que eu tinha para falar. Daqui uns dias eu faço de amostragem casual simples para vocês verem. Valeu, abraço, tchau, tchau.